sou o Eric Daldegan. Eu sou o Felipe Guimarães. E está começando o Pode Vir Crente, que eu estou empreendendo. Boa! E no episódio de hoje, antes de começar, eu quero poder apresentar aqui quem tá com a gente em mais esse episódio. Não, vamos fazer o negócio direito, né, cara? Vamos lá, que isso é importante. Vamos apresentar aqui os nossos apoiadores, nossos patrocinadores. Já te convidando, inclusive, se você quiser aparecer aqui na nossa tela, patrocinar esse podcast, essa mensagem. Se você quiser levar essa mensagem além, faz o contato com a gente nas redes sociais, que certamente você pode aparecer aqui com a gente. Aproveita que está iniciando, ó. É barato. É mais fácil, mais barato. Nosso primeiro patrocinador é a Texis Soluções em Energia. A Texis é uma empresa de engenharia elétrica especializada em no-breaks e ela trabalha para empresas que não podem parar por falta de energia elétrica. Então, se você tem uma operação que a falta de energia elétrica ela é um problema, conta com a Texis. E a Item Plant, odontologia moderna, se você quer melhorar a sua autoestima, devolução do sorriso, né, daquela empoderada na tua imagem, Item Plant, clínica odontológica, odontologia moderna, é uma clínica voltada para reabilitação oral, focada em implantes, lentes, facetas, harmonização e tudo mais. Vamos que vamos. E no episódio de hoje, a gente vai trazer um tema muito propício para a época que estamos gravando, né? Mas isso é um tema que serve para toda a época da vida. É atemporal. É um tema atemporal. E a gente vai falar sobre planejamento e metas. Você já tem as suas? Rapaz, é um tema bem legal. E nós trouxemos aqui um convidado, Thiago. Por favor, Thiago, se apresente. Obrigado, Eric. Obrigado, Felipe, pelo convite. Eu me chamo Thiago Ferreira. Eu vou me apresentar aqui. Eu sou assessor de investimentos, sou empreendedor. Estou me formando também em gestão financeira. Olha aí. Tá? Esse tema é bom. Eu gosto. Eu sou professor de finanças pessoais também, Eric. Show, cara. Eu amo esse assunto. Então, quando você falou do tema, né, planejamento, isso tem muito a ver com a área que eu atuo. Total, cara. Planejamento, ainda mais financeiro, né? No país que a gente vive. É verdade. Né? Isso aí é um dos temas, assim, chaves nas rodas, né, que a gente conversa. Sempre fala sobre família, sobre religião, ou sobre lado emocional. Cara, e finanças... Cara, finanças tem um peso, assim, grande. E não é difícil entender isso, né? Porque se a gente for levar para um lado, onde existe escassez de algo, existe espaço para esse algo. Cara, planejamento financeiro é algo que ainda é muito escasso nas famílias, nas pessoas. Não existe espaço para esse tema. Existe espaço demais. Não tem essa cultura de se planejar financeiramente. Vai levando, ganhou, paga, não deu, e começa aquilo ali. Cara, é um tema bem interessante. O que você trouxe aí pra gente, Felipe? Então, quero começar o nosso tema de hoje, planejamento e metas. E aí, você já tem as suas? Eu quero começar com um versículo. Eu quero começar a fazer uma provocação aqui pro Thiago, pro Eric. Bora, quero trazer da Bíblia. E o versículo que eu trouxe está lá em Lucas 14. Eu vou ler do 28 ao 30. E diz assim: quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro para terminá-la? É um questionamento, né? Ninguém começa sem determinar se tem dinheiro ou não. E aí ele continua dizendo: pois se completar apenas os alicerces e ficar sem o dinheiro, todos vão zombar deles. Vai passar vergonha. E aí o versículo 30 termina dizendo assim: esse aí, e o povo vai dizer, né? Esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. E aí eu começo com essa abordagem, porque essa abordagem fala de planejamento, fala de objetivo, fala de meta. No caso do nosso versículo bíblico aqui, ele fala que ele tinha um objetivo, que era construir uma torre. E aí ele questiona, né? Quem começa a construir um prédio, uma torre, algo grandioso, e não tem um plano? Sim. Não é só a meta, só o objetivo. Quem não tem um plano de fato? Quem não planeja? E aí eu começo provocando vocês. E aí? Planejamento. Você já tem o teu? Você já tem o seu, Thiago? Como é que está o planejamento para o próximo ano? Então, aí a gente pode chegar e falar... Assim, existem vários planejamentos. Qual planejamento estamos falando? Qual planejamento nós estamos falando? Porque nós sabemos que existem várias áreas, né? Pessoal, profissional, intelectual, espiritual. Boa. Financeiro, saúde, boa. Social. Verdade. São planejamentos que você precisa fazer. Porque quando você fala assim, planejar, a pessoa já pensa o quê? Financeiramente.
Sim. Verdade. É intuitivo, cara. Planejamento financeiro, cara. Será que eu tenho? E aí você entra com esse versículo. Esse versículo está falando exatamente de dinheiro. Será que você tem o dinheiro suficiente para construir o que você está planejando? Então, será que faltou ali fazer conta? Tá falando. Porque, tipo assim, meu objetivo é construir um muro. Cara, vamos construir. Eu tenho dinheiro para começar. E Deus vai prover o restante. Esse versículo fala de recurso, né? Sim. Recurso é uma cultura, né? Aqui no Brasil falta essa cultura de o brasileiro ter, né, esse planejamento, seja na área financeira, seja na área espiritual, como o Eric falou, seja para começar um negócio, seja para adquirir a casa própria, para adquirir um automóvel. Não existe esse planejamento. Se você for conversar com as pessoas, Eric, ou Felipe, e falar sobre isso, é um assunto que para ela é distante. Tá? Isso é muito distante. E vocês sabem por que eu me interessei por esse assunto? Conta essa história aí. Boa. Tiagão, conta aí. Então, como eu estava me apresentando, tá? Eu me chamo Tiago Ferreira. Hoje eu sou casado, já há 10 anos que eu sou casado, tenho 2 filhos. Um se chama Arthur, primogênito, que tem 10 anos. E... Pô, casou, já fez logo um filho, né, cara? Sim, sim. Mas, Eric... Crente gosta de fazer filho, crente. Não, a minha história é um pouquinho diferente, porque eu conheci a minha esposa juntos. Nós estamos há 20 anos. Ah, legal. Então, legal. nesses 10 anos antes, eu vou deixar em off, porque... mas nos últimos 10 anos... Você se tornou nova criatura depois. Exatamente. Entendi. O Eric entendeu, Ricardo. Então, nós nos casamos, tivemos um filho. Agora tivemos a nossa filhinha, que é a caçulinha Manuela. Show de bola. Só que o meu interesse por finanças pessoais foi bem lá atrás, Eric. Muito lá atrás. Então, eu sou nascido e criado num bairro... Eu vou falar o nome, possivelmente vocês não vão conhecer, tá? O nome do bairro se chama Parque Colúmbia. Esse bairro, ele fica na Pavuna. Tá? Não conheço mesmo. Ele fica na divisa entre Pavuna e a favela de Acari. Para quem não conhece, isso faz parte das comunidades, das favelas aqui no Rio de Janeiro. Exatamente. Exatamente. As famosas favelas cariocas. E para você ter uma ideia, no contexto de vida que eu nasci, o Acari, né, e o Parque Colúmbia e a Pavuna... Acari é até música, né, cara? Exatamente. Que é um distrito... ali, que é considerado um distrito, né? Mas no linguajar do povo é um complexo, né? É um complexo. Então, tem o terceiro, tá? Pior índice de desenvolvimento humano do estado do Rio de Janeiro. Olha aí, cara. Então, quem nasce naquele contexto é muito difícil. Muito difícil sair daquele contexto. Tá? O ambiente, ó, a gente acabou de falar, a gente acabou de gravar um episódio aqui falando de ambiente, olha como é que tá conectando o que a gente está trazendo aqui à tona. Sim, então, meu avô, ele foi um dos fundadores daquele bairro. Então, ele comprou um terreno grande ali e construiu 4 casas. Eu tinha o meu pai, que meu pai é falecido, e mais 3 tios, 2 tios homem e uma tia mulher. Então, todos moravam ali. Depois a minha tia casou, foi morar com seu esposo, mas meus tios moravam ali. Então, a nossa família se tornou um dos fundadores ali. Eu fui crescendo nesse ambiente, onde, infelizmente, a criminalidade foi crescendo, a pobreza, a dificuldade. E eu, muito novo, via, tá? Porque o meu avô, ele era camelô, Eric. Legal. O Felipe. O meu avô tinha barraca na Pavuna. E os meus tios e o meu pai ajudavam ele também. Isso automaticamente fazia com que eu fosse para a barraca dos meus tios e do meu avô, tá? Para ajudar, às vezes, ao sábado ou quando não tinha aula. Isso então, tá falando quando você era criança, adolescente? Era adolescente ali, criança. Isso aí, criança. Não era nem pré-adolescente ainda, tá? Só que eu entendo o porquê que eu estava ali, né? Eu fui forjado nesse ambiente de vendas, eu fui forjado nesse ambiente de saber comprar e vender, de saber negociar. Já lidar com dinheiro desde cedo. Desde cedo. Isso é muito importante, cara. Eu vou chegar no ponto por que eu me interessei por finanças pessoais. O meu avô, ele era um cara muito próspero, em termos de saber ganhar dinheiro. Os meus tios iam pelo mesmo caminho. Porém, eles não sabiam administrar o dinheiro. Entrava e saía e ninguém via. Graças a Deus que eles compraram. Meu avô comprou aquela casa, meus tios construíram. Porque, infelizmente, o meu avô faleceu, tem muito tempo, né? Tem mais de 20 anos, eu acho que meu avô faleceu. E
quando ele faleceu, ele só vivia ali da aposentadoria do governo. Porque o que ele ganhava, ele gastava, né? Muitas das vezes com bebida, farra, ficava em bar bebendo até tarde. E o caminho, infelizmente, dos meus tios, do meu pai, foram o mesmo. E aí eu via, Eric, eles saindo no fim de uma sexta-feira com um bolo de dinheiro. Ou seja, ganhar dinheiro não era o problema. Não era, eles eram bons para trabalhar, eram bons, e isso hoje acontece muito também. Isso é uma realidade É uma realidade hoje. que as pessoas... Cara, eu trabalho, eu sei fazer dinheiro, eu faço isso, faço aquilo, mas, cara, cadê o dinheiro? A falta de planejamento, de administração, que é o que a gente está falando aqui. Exato. Então, eu comecei a perceber, Felipe. E aí eu perdi o meu pai com 13 anos. Tá? Meu pai se envolveu numa briga e aí houve uma fatalidade, ele foi ali assassinado. E eu perdi. Então, eu como irmão ali mais velho, eu comecei a ter que prover o sustento para 2 irmãos mais novos. Caramba. Que é a minha irmã Camila e o meu irmão Igor. Tá? E com a minha mãe. Forjado mesmo. Eu fui forjado. Uau. E aí, com 13 anos, o meu tio falou, vem cá, meu filho, que era o meu padrinho, meu outro tio. Você vai vir trabalhar aqui com a gente, pra você ficar evitando a rua. O contexto era muito difícil. Então, assim, era difícil o acesso a lazer, a esporte, o difícil onde eu morava ali. Não na minha casa, porque... eu sempre falo isso, não sei se foi inteligência do meu avô ou se foi pura sorte. O terreno que ele comprou era no alto, Felipe. Então não enchia. Eita! Então, era um diferencial, mas assim, na rua de baixo sempre enchia muito quando chovia, o rio jogava para fora. E eu fui crescendo nesse contexto. E dentro de mim, eu estava lembrando outro dia, eu falei, eu nunca me acostumei com esse contexto. Olha aí, cara. Boa, verdade. Dentro de mim vinha assim, eu não, porque eu já ouvi de amigos, eu nasci aqui, eu quero morrer aqui. Síndrome de Gabriel. Eu sou nascido e criado, eu quero... Orgulho de ser da Carinha. Exatamente. Não que eu... Portanto, eu estou citando aqui... Não, sim. Da onde eu vim. Não é? Os meus tios moram lá até hoje, muitos familiares moram. Mas dentro de mim gritava algo. Não, você não é obrigado a viver nesse contexto. Porque eu imaginava já a minha família e meus filhos. Tá? Então, eu fui trabalhar com o meu tio. Aí veio o interesse por finanças pessoais. Porque eu comecei a trabalhar para mim já muito novo. Tá? Meu tio falou, não, você não vai trabalhar para mim, não. Eu vou te ensinar a trabalhar para você. Legal. Me levou no Mercadão de Madureira. Olha aí. Te ensinou a comprar. Me ensinou a comprar. E você sabe qual foi a primeira mercadoria que eu vendi, Felipe? Boa, qual foi? Rapaz. Meu tio falou assim, cara, muitos ensinamentos desse tio meu. Tu vai começar igual o Silvio Santos, tu vai vender caneta. Olha aí. Olha. Caraca, já sério? trouxe logo o ícone do empreendedorismo no Brasil. Ele pegou Legal. uma caneta que ele chamava de caneta social. Eu acho que em algum momento ele já vendeu essa caneta. Falou, tu vai comprar essa caneta. Eu lembro até hoje, Felipe. A 17 centavos, tu vai furar o isopor e tu vai vender a 3 por R$1, meu filho. Olha aí. Olha. Tu vai botar aqui legal. no cantinho da minha barraca. E eu comecei. Aí eu pensei, poxa, eu já tô ganhando dinheiro. Isso já Agora, tinha quantos anos? Você 13 lembra? anos quando 13 meu pai anos. faleceu. 13. 13 anos eu tinha... meu pai faleceu em janeiro, eu completei 14 ali em maio. Então eu tinha 13 e ia para completar 14. Então eu comecei a ter interesse por como eu vou administrar, como eu vou duplicar esse dinheiro. E dali eu nunca mais parei. Então eu comecei a pensar o seguinte, como que eu posso começar com essa banquinha pequenininha e prosperar? Eu saía da escola e ia trabalhar todo dia. Pegava um ônibus, aproveitava a roupa de escola naquela época, para não pagar passagem. Entrar pela frente. Clássico do Entrava, clássico. fazia assim pro motorista, soltava no Mercadão e para economizar o dinheiro da passagem do Mercadão até Cascadura, eu ainda tinha que pedir de novo o motorista para me levar. Isso já com as mercadorias. Já com a mercadoria. E aí eu posso falar que eu vendi de tudo ali naquela barra. Ali foi uma escola que Maneiro, cara. Porque era Páscoa, eu vendia ovo de Páscoa. Era Natal, eu vendia enfeite. Conforme a demanda. Não, conforme a demanda pô. pedia, tava vendendo. Cara, mas vou te falar uma parada, não cortando aqui o tema, mas isso que você tá falando, cara, é uma escola realmente. Cara, que você vai fazer cursos de venda. E eu não tem muito tempo que eu participei de uma mentoria de venda especificamente, e que você via o mentor ali batendo numa tecla, por exemplo, disso que ele acabou de falar, cara. Por exemplo, você vai fazer um planejamento de venda para o ano, uma empresa de varejo. Faça o teu calendário. Cara, Páscoa, aproveita a oportunidade. Choveu,
Guarda-chuva. É isso aí, ué. Não, e se a gente parar pra pensar, cara, às vezes, cara, empreendedores, empresas, às vezes até um pouco tanto robusto, às vezes não tem um calendário. Não tem mesmo. Simplesmente, não, vendo esse produto aqui, tá na prateleira, é um abraço. Mas não entende que o calendário vai te ajudar na oportunidade, na promoção, enfim, uma série de fatores. O meu tio era muito, muito, muito inteligente com isso. Sabe qual época que a gente mais vendia sombrinha e guarda-chuva? Olha. Era na chuva de verão, quando caía Boa, do nada. do nada. Do nada. E aparece gente com guarda-chuva do nada, realmente. Onde é que... Agora eu fiquei curioso. Tu paga até mais caro, ué. A nossa barraca... Não, agora eu fiquei até curioso, uma curiosidade pessoal aqui. Onde é que ficavam os guarda-chuva? Debaixo da... Porque os caras aparecem do nada, velho. Felipe, era tudo planejado. Olha que legal. Olha aí. Deixa eu te falar, meu tio olhava assim, vai chover hoje, Thiago. A gente tinha um depósitozinho, pegava os guarda-chuva, a sombria, colocava debaixo da barraca. A gente trabalha, as nossas barracas... Vocês já levavam o guarda-chuva? Não, já deixava ali embaixo, que era Que perto maneiro. do depósito. Era na descida da estação de cascadura de trem. Que maneiro. Quando caiu o temporal, você tinha que ver o desespero. Na hora. Eu imagino. Cara, a gente abria assim, sombrinho o tempo todo e vendia Com muito. o pitch pronto já. Nem precisava de pitch, rapaz. Era Sim, só era muito- mostrar a mercadoria. Pô, você saindo do trabalho, indo pra casa. Inevitável. né? E aquela chuva de verão pancada. Então, isso eu fui aprendendo mesmo, tá? Saber a demanda, às vezes a época. Isso com 13 anos. Depois eu migrei sozinho para o centro do Rio, Felipe. Tu pegou, não, agora eu vou pegar um ônibus diferente. Não, exatamente. Eu falei, pô, Cascadura é bom, mas é muito morto. Tá morto. Quero mais agitação. Aí eu Centro fui do parar Rio. na Rua do Ouvidor, Uruguaiana, fiquei Caraca. ali. Isso dos 14, e eu achava o máximo, cara. A gente procurava coisa nova. E aí foi, pra gente adiantar o assunto, o meu interesse por finanças pessoais. Porque muito novo eu já conseguia ter sucesso. Pô, eu colocava comida dentro de casa com 14 anos. Pô. Ajudava minha mãe a pagar luz, pagar água. Hoje eu vejo essa molecada aí. Pô, esses dias eu perguntei, tu tá pagando algum boleto? Perguntei pra um colega. Ah, não, ontem, aniversário do meu sobrinho, a minha amiga falou, pô, meu sobrinho tá no quartel, mas torra o dinheiro todo. Tu tem que dar um boleto pra ele. Dá um boletim. Dá uma luz, uma água. Uma Não, ele, incentivação, um boleto. Um boleto. ele Isso é não um grande ajuda, incentivo. não. Eu falei, pô, não ajuda porque vocês deixam ele ficar sem ajudar. É verdade. E aí eu comecei, eu falei, pô, dinheiro tem que sobrar, cara. Dinheiro tem que fazer esse dinheiro sobrar. Cara, e aí dali pra frente eu passo... Mas isso foi um interesse teu, isso passou na tua cabeça. Não foi algo que, tipo, você inventou não, mas, sei lá, tive um insight, Deus falou comigo. Não, isso, você teve uma motivação, preciso fazer ele sobrar. Cara, desde moleque, assim... Isso você buscou de forma intencional. Intencional, e eu tinha dentro de mim, eu preciso crescer, cara, eu preciso prosperar, eu preciso romper essa bolha, eu sempre ficava dentro de mim. E nessa época, Felipe, eu tinha o costume de ler, mas eu não era de ler muito livros, ainda novinho. Eu passei ali após os 18, que eu busquei mais conhecimento sobre desenvolvimento pessoal, sobre vendas, mas antes era mais o conhecimento que eu adquiria ali do meu tio e do meu avô. E como é que foi eles- essa virada aí? Assim, como é que foi pra virar assessor financeiro? Como é que Então- conta que foi outra trajetória. Foi outra trajetória. Primeiro eu passei 10 anos, apesar de saber o que eu tinha que fazer, eu não fazia 100%. Fala E mais foi sobre dos meus isso. 18 aos meus 28 anos. Então, O que é saber o que fazer e não fazer? você sabe que precisa, por exemplo, tá? Tem algo que é muito precioso em finanças pessoais, que é se pagar primeiro. Sim, sim. Verdade. Tá? Isso sim. é o básico. É o básico, mas, muitas é o vezes- básico que Não, quase ninguém faz. Era isso. Então, eu sabia o que tinha que fazer, só que eu acabava postergando e deixando para o lado. Então, durante os 18, eu conseguia adquirir ali alguns bens, mas na época ali também, namorando, muito novo, eu pensava mais em curtir e aproveitava muito, não conseguia guardar tanto. Só que aí a chave virou, assim, ali os 27 para 28 anos. Hoje eu tenho 39. Foi quando eu caí fundo nesse assunto. Então, Tu trabalhava com o que nessa época? Nessa época, eu tinha um pequeno depósitozinho. Na verdade, eu vendia cestas básicas e eu já ia, também tem essa parte, gente. Olha aí. Eu já ia para São Paulo. Quando eu saí do centro, foi bem perguntado. Olha só, um amigo falou, Thiago, eu vou te levar para São Paulo. Eu vou te ensinar uma vez.
comprar coisa para vender no Rio. Boa. Eu vou te levar uma vez que tu vai gravar. 25 tá? de março. 25, Brás. Brás. Eu peguei o ônibus na rodoviária, ele me ensinou, tu vai soltar aqui, tu vai pegar o metrô, ó, aqui, porque eu não vou conseguir vir, você vai ganhar dinheiro, você vai vir sozinho. E foi exatamente isso, eu nunca mais me esqueci. Olha aí, cara. Ele me levou lá. Um anjo na tua vida. Não, foi um anjo, porque lá eu descobri... lá chega as coisas, Érico, muito mais rápido que aqui. Uhum. Verdade. Aí eu tive que ter outro planejamento, mas foi também um divisor de águas. Porque eu comprava muito barato. Então teu lucro era maior. O lucro era muito maior, sem comparação. Até porque tinha objetos lá e materiais, produtos que não tinha aqui no Rio. Verdade. Sim. Eletrônico, camisa de futebol, camisa de São time. Paulo até hoje é um centro. Conheço uma galera que ainda vai. Sim. Ainda vai. Eu tenho paciente que tem ônibus que leva a galera para buscar mercadoria no Brás até hoje. Exatamente. Lá São Paulo é o centro financeiro do Brasil, cara. Da América Latina ali, inclusive, então, tá? Caramba. E aí foi isso. O apelido, me lembrei agora, o apelido do amigo que me levou se chamava Pimba. Ele falou, Thiago, eu vou te levar. Pimba mesmo. E me levou só uma vez. Tá? Depois eu encontrei com ele assim no ônibus, que às vezes tinha um horário pra gente ir. Sim. E aí eu comecei a ir. Essa época... Mas você estava comprando, mas você falou que tinha um pequeno depósito. Você estava comprando para estocar, para fazer... Para revender? O que você estava fazendo nessa época que virou eu já vendia, já comprava lá e já trazia muitas das vezes com a encomenda. Às vezes já pegava a entrada... Já para... Nossa, e olha já aí. Pegava a entrada ali... Já para custear. Sim. Tirava teu custo ali já. Tinha um catálogo que a gente vendia de tênis, de roupa, de chinelo, de boné. Quantos itens você tinha? Lembra? Cara, qual era o teu mix? Mix de produtos. Esteira de produtos. É o que eu tô te falando. Eu vinha no ônibus, lembra isso? Eu vou falar, tá? Eu vinha no ônibus, Felipe, igual... Vendendo? Não, eu vinha com sacola que eu não podia botar embaixo, porque eu soltava no meio do caminho. Ah, tá. Eu não podia ir pra rodoviária, né? Eu morava lá ainda. Eu falava, motorista, deixa eu subir. Eu olhava assim, eu tentava pegar um ônibus vazio. E eu vinha com aquilo, novinho. Não tinha barba, não tinha nada. O motorista olhava assim, né? Rapaz. E aí na parada eu ia. E eu vinha com aquilo. Eu viajava toda semana, filho. Caramba, tava no ritmo acelerado. Não, eu tava ganhando muito dinheiro. Tava ganhando muito dinheiro já nessa época, novo. Foi aí que eu falei que eu passei a gastar muito. Entendi. Comprei uma moto que não fazia nem sentido eu ter pela minha idade. É normal. Começa a ganhar dinheiro, a primeira coisa que você quer... Cara, eu quero reconhecimento social. Exato. Eu quero aparecer... Não é que eu quero aparecer, mas o reconhecimento social... Quer aparecer também. É uma maneira de aparecer. Olha só, eu saí daqui, tô aqui. Exato. Vocês vão me ver diferente. Cara, faz parte. Exato. E aí sempre essa questão de planejamento sempre esteve comigo. Só que até ali eu pensava, vou viajar, vou comprar, vou vender e vou tentar botar um dinheiro aqui, juntar e tal. Só que para adiantar... Mas até então, zero planejamento financeiro. Zero planejamento. Dinheiro ficava no banco, dinheiro ficava em casa. Em casa, só viajava com não dava pra lá. Chinês, dinheiro. Não tinha como, o cartão pagava mais caro, era dinheiro. Sabe o que eu tô lembrando aqui? São Paulo, cara, em dezembro, se a pessoa for... a gente é carioca, né? Quem é carioca já vai um pouco mais desconfiado. Já vai. Porque senão levam tudo, irmão. Assim, tem ali quadrilha especializada que é pra rua. Sim. Então, eu já guardava o dinheiro aqui, guardava ali, olhava, ver se alguém tava me olhando e aquela coisa toda. Então, tentando... Só que planejamento financeiro não tinha. Então, foi quando eu tô te falando ô Felipe, eu passei a mergulhar nesse assunto. E aí, o primeiro livro que eu li sobre esse assunto... Pai Rico, Pai Pobre. O clássico, né? O clássico. E Segredos da Mente Milionária também, né? Exato. Eu ia acabar... Que eu pagar primeiro, isso aí é o livro de cabeceira. Exatamente. Então, quem leu esse livro, eu comecei já a ter princípios sobre finanças. Eu comecei a falar, poxa, entendi. Era isso que eu precisava. Eu tô sabendo ganhar dinheiro, porém agora eu preciso saber administrar, me pagar primeiro. E aí começou a minha saga, assim, que eu posso falar que mudou a minha vida, cara. Mudou a minha vida mesmo a partir de alguns princípios que eu tenho. Eu tenho planilha. Porque falando assim, eu falo com alguns amigos, tu tem planilha financeira? Que planilha, Thiago? Tu não tem planilha, não? De contas pessoais, de contas variáveis? Não tenho, não. Você quer que eu te ensine? Não quero. Vamos marcar, vamos. Amanhã? Não, tal dia.
Um dia, a gente vamos ver. Você vai, nem ele. Carioca tem disso. Não, vamos lá, vamos sim. Exatamente. Mas foi nessa época que virou a chave que você fala, que é quando você passou a entender que tinha, ou enfim, tomar ação de que você tinha que não só desejar, mas também planejar, anotar, se pagar primeiro. Então, mas isso foi um livro que te deu acesso a essa mentalidade, a esse conhecimento. E aí depois você foi buscar treinamento, cursos. Exato. Eu comecei a ler esses livros, aí já comecei a colocar em prática. É isso que eu te perguntar. Tá, Depois quando você teve um insight, leu o livro, ficou Não, empolgadão. O primeiro dinheiro que eu peguei, já tiro os 10%. Aí já queria abusar um pouquinho, bota 15%, bota 20% e tal. Mas aí, nessa época, depois vou entrar na parte... porque eu me tornei assessor de investimento, porque eu passei a gostar de investimentos. Eu sou o único da minha família que investe em bolsa de valores, que entende sobre o assunto. Talvez do meu ciclo tu não social. Conhece, mas eu curto bastante, tá? Gosta? Isso, É verdade, então, o Eric gosta pra caramba. Então, pra Eric, caramba, no meu ciclo social, tá? Inclusive hoje eu comprei uns ETFzinhos já. Aí, ó. Ele gosta. Ele gosta. Comprou de qual? Comprei VTI, comprei o Eric QQM. Entende. Então, eu busquei esse avanço. Então, primeiro, finanças pessoais e falando ali um pouco de planejamentos. Eu comecei e vou falar, se torna um pouco, não vou falar que é um vício, porque tem que ter o equilíbrio, mas quando você começa a ter um planejamento e você começa a juntar para um objetivo, para uma meta... E aí entra isso vai ficando muito bom, não é? Sim. Entra o assunto exatamente... Cara, meta, planejamento. E aí foi o que a gente falou aqui nos bastidores. Cara, você tem um planejamento, então você tem um alvo. Se você não tem um alvo, não tem uma meta, um propósito, cara... Tá juntando dinheiro pra quê? Tá juntando dinheiro pra quê? Exato. Não, mesmo que seja... Não, eu vou juntar um dinheiro porque eu quero comprar uma moto, porque eu quero aparecer e sou cara. É uma meta. É uma meta. Então, mas isso... Burra, mas é uma meta. É, isso aí. Nem carteira de habilitação eu tinha, cara. Meu Deus. E aí eu comecei a fazer isso. Porque aí o primeiro sonho era ter a casa própria, né? Então, a casa que eu morava lá era própria, porém era dentro desse quintal, né? Então tinha ali uso e frutos. Era muito pequeno, rapaz, eu tava lembrando hoje, cara. Tava correndo com o Mark mais cedo. Pô, tu é amigo de Mark, mano. Corre com o Mark todo dia. Cara, eu sou amigo. Por isso que eu te conhecia. Pô, assim, cara, quando tu falou de Acari, eu falei, cara, eu lembro do Mark. Eu sou nascido e criado com o Mark desde os 7 anos. Ele contou a história dele pra mim, eu conheci ele tem um mês e pouquinho, cara. A gente sentou, bateu um papo. Eu conversando... É o próximo que vai vir aqui, Mark. Tu vai ser o próximo que vai vir aqui. Né? O Mark já tá bravo, convidado. fera, tá convidado, oficialmente. Então, eu falando com ele hoje, eu falei, rapaz, tu lembra a casa que eu morava, cara? Pô, morava e a gente dormia, meus irmãos e minha mãe, num quarto, tinha 2 beliches, pô, dentro de um quarto. Era muito apertado, mas a gente era feliz. Sim. Sabe, porque... mas isso que te trouxe até aqui, cara. Sim, suas e eu histórias, pensava, poxa, exatamente. eu preciso comprar uma casa para minha mãe e tal. Preciso... E até eu vim parar aqui em Niterói. Antes de morar em Niterói, você acredita que eu não conhecia Niterói? Nunca tinha pisado aqui, gente? Igual Caramba. o Mark. Igual o Mark. Igual o Mark. Inclusive o Mark... Que te influenciou? Não. Você que influenciou ele? Exatamente. Pronto, ele me visitou uma vez aqui e falou, meu Deus, eu preciso vir aqui pra cá, Thiago. Isso eu aí. morando lá em Piratininga, eu falei, vamos ali na beirada da praia, Mark. Pronto. Aí ele gostou muito, falou, poxa, colocou isso no coração dele também. Orou a Deus e falou, Deus trouxe ele pra cá. E eu pensei, poxa, preciso comprar, eu quero comprar essa casa pra minha mãe e tal. Minha mãe, logo depois... Mas aí você já trabalhava como assessor? Não, eu comprei a minha casa há 10 anos atrás, pô. Eu comecei a ganhar muito dinheiro e comecei a guardar, Eric. Legal. Cortei dinheiro todo... em casa? Não, eu juntava... Eu juntava 30 mil, ia no banco, juntava 10... Nessa época você já tinha avançado, já estava botando no banco. Não, já tinha minha todo um passo a ali, passo. já tinha minha continha guardava no banco. Em casa, agora estava guardando no banco. Não fala o nome do banco não, porque não tem patrocínio. Isso Aí já botava ali, deixava ele na poupança. Poupança, Eric. Tá bom, mas pra quem guardava em casa, poupança é luxo. Eu não tinha quem me instruísse. Tá certo, não tô te recriminando não, pô. Mas que falasse aqui. Ali, claro, hoje eu entendo que o gerente me ligava e falava... Thiago, vamos botar aqui um CDB e tal. Eu
ficava todo CDB, cara tá querendo me desconfiado. enrolar. 80% do Tá querendo me enrolar. CDI. 80% do E CDI. eu lembro até hoje. Eu falava pro gerente, não, cara, eu vou comprar um imóvel pra minha mãe, eu não posso prender esse dinheiro. Não, mas daqui a um ano tu tira. Não posso. Enfim, comprei essa casa pra minha mãe, na região oceânica. Aí foi ali um sonho que eu realizei, né? Legal, Minha mãe tava cara. doente, porque minha mãe fumou muito tempo, Felipe. E aí o pulmão dela se desgastou muito. Ou seja, teu primeiro planejamento... Fui comprar uma casa pra foi minha pra- mãe. olha só que legal, como a Se eu meta, falar- Tem a um- meta, tem um objetivo, cara, faz você crescer, faz você avançar, faz você prosperar, faz você não descansar. Você acorda com aquele objetivo. Cara, eu preciso, no teu caso, eu preciso comprar uma casa pra minha mãe. Então, isso que te motivava, que te impulsionava a fazer o que você fazia. Não, aí já mudou tudo. Quando eu comecei a buscar esses conhecimentos, já mudou tudo. Eu já não queria saber de ter carro assim, assado. Todo o lucro que eu ganhava com vendas, com as coisas que eu fazia, era para... E você ainda estava no centro do Rio. Eu já tinha... A última vez que eu fui no centro do Rio... Foi quando... Eu lembro, acho que foi numa sexta-feira ou segunda. Acho que foi segunda, que era mais tranquilo de ir, que o Pimba falou, vou te levar em São Paulo. Eu nunca mais voltei pro centro do Rio. Depois que você foi pra São Paulo, você nunca mais... Tu vendia como? Eu fui com R$1.000. Eu lembro hoje o que eu trouxe comigo com R$1.000, Eric. Mas tu vendia onde? Isso, Lá no bairro. Cari? Já no bairro. Eu trouxe um DVD. Saiu do centro e voltou pra Cari. Entendi. Isso. Entendi. Não, porque já ia encomendado. Entendi. pô. Encomendado. Entendi. Então eu lembro com R$1.000. Não, eu falei, quanto que dá pra ir R$1.000? Eu falei, rapaz, mas eu tinha esse dinheirinho, porque eu trabalhava muito ali. Eu lembro que eu comprei um DVD pensando. Rapaz, eu tinha muito disso. Se eu levar esse DVD, esse amigo aqui vai gostar. Fulano, já sabia. Já sabia. Pô, o gosto Já da mapeava, já mapeia os Não. indicadores aí da galera aí, ó. Quem gosta de quê? Vou comprar já pensando na pessoa. Isso aí. Porque, possivelmente, se eu não vendesse pra ele, poderia... Olha o CRM aí, ó. Exatamente. Exatamente. Isso aí é mental. E aí, eu lembro que eu voltei, eu já tinha dobrado meu dinheiro. Pronto, aí... Não, aí eu falei, eu vou fazer o quê no Rio? Porque tem um detalhe do Rio, eu já corri muito de rapa, cara, de guarda municipal. É verdade, Cara, eu já fui muito... Pô, isso eu falo até... É sofrido, né? Rapaz, eu chegava em casa assim, minha mãe... Perdi mercadoria. Não, eu falava, porque eu trabalhava numa... É muito histórico. Eu trabalhava numa grade, a gente colava uma grade na outra pra ficar assim. Quando você vê assim no centro, Aham. era mais fácil de puxar, né? Que ela Entendi. fechava e... É verdade, Embora. aquelas duas gradezinhas Aham. de... Pô, mas às vezes não dava, cara. Não dava tempo. Não dava. Às vezes vinha dali, tu corria pra cá, o cara ficava assim, só te Quando esperando. você vira um desse tamanho, cacetete ó. por um lado, um Porra, cacetete do outro. coisa... Nego pipocando que nem... Aí eu, Mas volta aí. aí eu perdi. Eu já perdi muitas vezes, vinha pra casa. E Era aí, arriscado ir pro centro do Rio. e aí era o pior sentimento que eu tinha. Por que era o pior sentimento? Eu novo, querendo trabalhar, pô, eu ia de metrô e tal, querendo trabalhar, e acontecia isso. Cara, batia uma revolta, confesso pra vocês, batia uma revolta assim... Eu não vou voltar mais pro centro, não, pô. Pra Vou sofrer, ficar pô. aqui, vou... Pô, e o contexto que eu morava, se você puxar, era a violência, a questão de criminalidade, era muito próximo, muito... E aí- Porque não tem como você correr disso, você vê Sim. ali no dia a dia. Mas aí, tá. Senão a história vai ficar muito longa. Sim. E aí você começou a ir pra São Paulo, aí você comprou a casa Da minha mãe. aqui. E por que você Não, veio pra Niterói? Então, eu conhecia um amigo que morava em Itaipuaçu. Uhum. Eu não conhecia Niterói. Eu lá na casa dele, também conhecia pouco. Ele falou, pô, vamos ali na praia ali, que eu tinha mostrado uma praia bonita dessa e tal. Aí me levou em Itacoatiara. Sim. Aí, pô, o contexto de praia do Rio de Janeiro, pô, é aquele calçadão imenso. Itacoatiara é diferenciado. Exatamente. Pô, Copacabana, Ipanema, aquele tumulto. Pô, eu fui num dia de semana. Tranquilão. Eu falei, que isso, cara? Que paraíso é esse que eu não conheço? Não tem É ali paraíso na mesmo. praia um montão de casa, casa Muito sem bonito. muro. Costão de um lado. Sim, eu fiquei apaixonado. Fiquei apaixonado. Mas até aí, eu morava de aluguel. Sim. Não, eu saí lá da onde eu tava morando no quintal, eu fui pra Jardim América, que é um bairro próximo ali. Fiquei só alguns meses, já morava de aluguel, morei numa casinha maior. Aí esse meu amigo falou, falei, pô, já que eu tô morando de aluguel, rapaz, eu vim daqui louco. Falei, mãe... Olha a meta aí, ó. Cara, isso é muito forte, cara. Olha a Eu meta falei, mãe, vamos fazer uma coisa de doido? Pô, minha mãe também era nascida e criada lá. Uhum. Então, o que
separava Jardim América ali, da onde eu já estava morando, para onde meus parentes moravam, era uma passarela, praticamente. Vamos para Niterói. Que é isso? Pô, mãe, eu fui num lugar lá, praia e tal. É linda. Não, meu filho, vambora, mãe, vai dar certo. Pá, botei uma pilha danada. É minha irmã e meu irmão mais novo, não. Cara, como é que são as coisas, né? Você Meu veio outro com uma imagem, igual o mito da caverna lá, cara. Tu sai da caverna, né? E aí você volta a falar pras pessoas. Viu que ninguém viu. Ou seja, tu acabou influenciando ali todo mundo e olha como é que tua vida mudou depois disso, cara. Meus irmãos me agradecem até hoje. Porque você poderia ter falado que são 3 não para 1 sim. Você poderia ter, cara, se não fosse aquela vontade, não, eu quero, eu gostei, vocês precisam ver o que eu tô vendo, Exatamente. Vocês não têm noção. Cara, muito legal isso, cara. Eu falei, poxa, e aí eu falo, né? Cuidado quando você experimenta algo diferente, tá? E você gosta, e aí você tem duas opções. Você pode voltar ali, né, para tua zona de conforto, onde você está acostumado, e falar, pô... Ou arriscar. Eu poderia muito bem olhar aquilo ali, aquelas mansões e falar assim, cara, isso aqui não é pra mim não, cara. Verdade, podia ter falado. Da onde eu podia ter pensado dessa forma. Isso aqui deve ser caro e tal. E aí eu fui, peguei, não, vamos lá na praia então. Aí fomos na praia, não sei o que, aquela coisa, mas vai ser bom, mano, e tal. Falei, aí voltamos. Comecei a procurar casa sem ninguém falar nada. Rapaz, achei uma casa ali perto da delegacia ali, de Itaipu, indo pra praia. Aí liguei, fui lá, falei, não, vamos lá, marquei lá e tal. Lembro até hoje, cara. Foi em 2011 isso. Aí, cara, era R$1.200 o aluguel. Isso que eu ia falar, tu veio de aluguel. Vim de aluguel, R$1.200. Pô, era dinheiro à beça. Sim, assim, sim. Há 10 anos atrás. Sim. E pro meu contexto, aí eu falei... Mas aí você começou a fazer quanto? Pô, isso aqui eu tiro rapidinho. Não, eu falei, poxa, é só abrir mão daqui que dá pra pagar. Não, isso aqui eu tiro, isso aqui eu vendo tal mercadoria aqui, eu já tiro isso aqui. Exatamente, eu fui e falei o seguinte, a gente vai fazer o seguinte, mãe. Aí eu comecei, já entendia muito de venda, porque a venda tem o seguinte, né? Pô, mãe, vambora? Não, já peguei meus irmãos assim e falei, a gente vai fazer o seguinte... A gente vai pra lá ficar 1 ano, se a gente não gostar, a gente volta. Pronto, já estabeleceu vendeu uma o projeto, meta ali. A única coisa que a gente vai fazer é tirar a nossa mudança daqui com o caminhão e botar lá. Pronto. Não tem risco nenhum. Se a gente não gostar, e foi isso que eu fiz, velho. Felipe, vim, nunca mais voltou. Morei em Itaipu em 1 ano, fiquei 1 ano ali. Mas vendendo as coisas lá ainda. Eu vendia lá, já passei também a fazer cliente novo ali. Porque se você tem uma veiazinha de venda, cara... onde você chega, você vai vender. Você vai começar a influenciar, né? Vai tentar vender ali o seu produto, seu serviço. Mas eu tinha muita ligação lá ainda, porque minhas amizades, parente... E acaba com os clientes também, né? Tudo. E tu fez um plano para migrar de vez? Ou só veio? Pô, eu fiz Eu não fiz um plano ali, quanto eu vou gastar por mês de luz, água. Eu tinha uma noção. Tinha noção, mas não tinha... Não mexia com planilha, com nada disso. Você não tinha essa cultura, você não tinha esse entendimento, esse detalhamento que você depois veio buscar. Mas você falou bem, não tinha um entendimento, ele estava buscando isso. Buscando sim, não tinha um entendimento. Eu ia te perguntar o seguinte, e aí na verdade provoca o Eric também nisso. Desde o momento que você virou a chave. Virei a chave, li um livro, tive um insight... Acho que todo mundo tem isso às vezes, né? Tem, sim. Na verdade, por mais que, independente do berço que você nasça, em algum momento dá um estalo assim, cara, preciso financeiramente, ou até mesmo não só financeiramente. Tem gente que não vai fazer intercâmbio. Intercâmbio não é um passeio. Você precisa organizar a vida, planejar, seja os estudos, seja a grana também, que grana geralmente é um gap relevante aí, né? Desde esse teu estalo até funcionar, porque a gente estava até falando aqui, né? De... Cara, eu tive estalo, tem que guardar, tem que juntar, vou investir. Aí depois você, guardava na poupança. Só, cara, sempre aquele passo a passo, né, cara? Juntei um pouquinho, aí o cara dá um gásinho, 10% não, 15%, aí vai um pouquinho. Guarda. Cara, mas não é regular. Não. Quando que virou a chave de ser regular? Quando virou profissional, assim? Falou assim, não, cara, você foi galgando, né? Porque foi aprendendo mais, foi estudando mais, foi se relacionando, de repente, com pessoas. Eu comecei a buscar, como eu falei, mais conhecimento, aí entrei fundo na parte de investimento, né? Para entender. Mas para estudar mesmo? Para estudar. Eu queria sair da bolha. Mas a ideia era para melhorar a grana mesmo? Para melhorar a grana. Para trabalhar com isso? Não, para melhorar a grana para mim. Ok. Tá, entendeu? Render mais, exato, esse tipo de coisa. Exato. Eu sempre pegava o notebook assim e falava, cara,
como é que deve ser investir na bolsa. Eu sempre via por jornal e tal, né? Esse noticiário, como deve ser investir na bolsa. Cara, eu tenho uma coisa... Isso foi em 2000 e... na bolsa foi em 2017, 16 para 17. Agora. Tem uns 7 anos para cá, né? Mais ou menos. É porque você falou isso de planejar, de entrar, de querer, porque até nesse nível de investimento tem uma parada assim que tem muita gente que acha que cara, ganhei uma grana, sei lá, ganhei 50 prata aqui, vou investir. E acha que isso é poderoso. Não, acha que isso é poderoso e acabou. E às vezes você se regular no teu investimento ou no plano que você vai fazer, cara, vou botar aqui R$1.000 por mês. Cara, às vezes aqueles R$1.000, no final, tem muito mais potencial do que os 50 que você botou lá e nunca mais ouviu falar. Exatamente. Agora, no dia a dia, o planejamento disso não é... Você tem que fazer um planejamento, você tem que criar uma disciplina, uma constância. Porque, cara, tudo na vida é planejar e executar. Mas entre o planejar e o executar, cara, tem que vir os hábitos, a disciplina, a constância, a motivação. Por quê? Vai chover, vai nevar, vai acontecer várias coisas. E aí? Sim, não, mas é a prioridade. Aí que tem que ter um alvo maior. Mas deixa eu fugir um pouquinho do assunto financeiro aqui, rapidinho. Sim. A gente está falando de planejamento, de metas e... Como a gente falou no começo, o financeiro sempre vem logo à tona. Sim. Mas, cara, planejamento e meta é para tudo, como você falou também no começo. Para tudo. E, cara, você quer ver algo que raramente eu vejo alguém falando sobre planejamento? Vejo sim financeiro, vejo sim saúde, né, organizar melhor a saúde. Mas dificilmente eu vejo alguém falar qualquer coisa que tenha a ver, por exemplo, com espiritual. Sim. Eu ouvi ontem, cara, um episódio do Thiago falando exatamente ontem. Cara, o meu planejamento para 2024, eu sentei com a minha esposa, tá, a Janine, e falei assim, qual vai ser o nosso planejamento espiritual? Ele falou, caraca, eu nunca tinha pensado nisso. E aí ele colocou assim, cara, vamos fazer o quê? Vamos fazer mais tantos cafés com destino, vamos fazer mais tantos método Destiny, porque ele faz alguns... Maneiro. E aí, tipo assim, por quê? Porque isso vai impactar pessoas espiritualmente, vai trazer pessoas para conhecer Jesus, conhecer a palavra. Vai manter ele envolvido naquele ambiente, naquele Quantas pessoas eu vou impactar? Ele estava falando eu quero impactar em 2024 50 mil pessoas. E, cara... É um planejamento espiritual. Eu pego muito louco isso, que você falou e levo no gancho da história que o Thiago contou aqui, da história dele, né? Porque, assim, por exemplo, tem um gap aqui, né? Espiritualmente falando, pega conectar a tua história na história que ele contou do Brunet. Tem um gap aqui, que é o gap natural de todo mundo, em todas as áreas. Que é o gap do seguinte, você vai para a história do Brunet, o cara tá indo no detalhe, meu irmão. Não, espiritualmente eu vou fazer... muito tanto, louco. Aqui na história que ele contou, na primeira fase, né, da tua história, ele conta, cara, olha só, eu quero guardar grana aqui, eu vou... e não tem detalhamento. Não tem. Mas tem um objetivo então, maior, mas eu vou linkar né? isso do seguinte, assim, uma experiência que eu vivi, assim, também bem parecida com essa tua, mas falando da questão espiritual, é que assim, cara... eu vivi isso, vi o Alci fazer isso também lá no começo, quando que o Alci era da nossa turma, né? Sim. Que era assim, cara, eu quero, por exemplo, crescer espiritualmente. Eu quero, sei lá, ser como alguém é espiritualmente. Almejar algo, desejar algo. Cara, o primeiro passo, meu primeiro planejamento para isso era me envolver mais com isso. Já era um plano. Preciso me envolver mais com isso. E aí, quando você fala de finanças, cara, preciso estudar mais sobre esse tema. Não necessariamente ler livro. E aí, exatamente. Não basta você ter uma meta. Tem que ter uma metodologia. Sim. Porque meta, cara, aí tu junta duas pessoas. Eu quero emagrecer em 2024. Aí o outro também quer emagrecer. Os dois têm a mesma meta. Aí um consegue e o outro não. Por que um conseguiu e o outro não? Os dois tinham a mesma meta. Por que não conseguiu? Porque não adotou uma metodologia. Pegar um detalhe aqui que você falou, Eric. Quando você falou do Brunet, ele falou, eu quero impactar 50 mil pessoas. Ali ele está trazendo uma meta clara. Clara. Quando eu falo, eu quero impactar pessoas, é diferente. De quando eu falo, eu quero impactar 50 mil pessoas. É verdade. É assertivo, é detalhado. Não, é o smart, né? Eu quero, exatamente. Eu quero emagrecer. Ok.
Não, eu quero emagrecer 5 quilos. Cara, isso... Eu quero viajar. Não, eu Tem que quero ser ir para o uma Rio. parada, É o detalhe que faz a diferença. Isso que eu ia falar. Isso é que faz toda a diferença. É. Na verdade, em tudo, né? Grana, tudo. cara. Eu quero juntar grana. Aí você pega, beleza, sobra 1.000 por mês normalmente. Cara, aí eu vou de 1.000 em 1.000. Aí esse mês não deu 1.000, bota 900, bota 800. Cara, porque na verdade a meta é juntar dinheiro. Juntei, tá tudo certo. Sim. E na verdade não era isso. Então quando você é assertivo, não, cara, eu quero 12 mil reais no final do ano. Isso aí. Cara, é 1.000 por mês. Cara, não deu esse mês, foi só 800. Cara, mês que vem eu tenho que compensar, porque, Então, cara, é 12 mil por mês. E aí, o que é que eu costumo fazer? A meta financeira é falar, eu quero ganhar tanto. Vamos pegar esse detalhe aí, 12 mil. Então, eu vou dividir por trimestre. Ok. Cara, Legal, nesses legal. 4 meses, eu tenho que juntar 4 mil. Cara, o primeiro mês, o mês de férias, o mês ruim, o mês que o pessoal tá viajando. Pô, eu consegui 800. não vai dar cara, tudo. então olha só, mas a minha meta agora é 3.200 nos próximos 3 porque meses. tem que equilibrar. E aí, cara, tem que ser assim. Cara, mas aí a gente tava falando, isso Não é pra tudo, né? Vamos lá. Eric, não é, como você disse, não existe uma receita de Não bolo. existe mais. Não, tô falando como eu vejo exato. que funciona pra mim. Exato, porque o seu contexto talvez de fluxo, se Verdade. enquadra Boa, melhor Entendi. nisso, Boa, entendeu? verdade. Às vezes você vai Não ver... existe certo nem errado, existe o que funciona pra você. Exatamente. Então, o que às vezes tem alguém que possa ganhar semanalmente, Sim. por quinzena ou mensal, ou, por exemplo, tem pessoas que trabalham em empresa e têm participação no lucro. Pode ser Então, que ela dá uma ganha pancadinha de vez semestral. em Vai quando. semestrar, vai ganhar aquele... Exatamente. Top, Então, top. Legal. ela vai pegar ali e vai falar... Mas aí cada um se adapta ao seu modelo. Exatamente. O importante é começar, cara. E ter clareza do que você quer. Isso que ele falou, pra mim, é fantástico, assim, que você ratificou aqui. aham. Precisa, ao máximo, óbvio, né, ter clareza Ser mais detalhista. para você ir num detalhe máximo que você consiga ali dentro da tua realidade olhar. Cara, dinheiro, cara, não é juntar dinheiro, é quanto. Emagrecer, cara, não é emagrecer, é quanto. Sei lá, quanto crescer e a empresa. quando. E o Quanto tempo? mais detalhado, quanto mais detalhado, eu acho que mais próximo e mais factível vai ser para a pessoa, entendeu? Porque você está visualizando aquilo. 50 mil reais daqui a um ano. Então, você tem ali aquela questão... não, é 50 mil daqui a um ano. Aí você divide por, Cara, mas meses, divide por semana, Exatamente. divide por dia. Aí tu sabe assim, cara, eu tenho que ganhar tanto por dia. Abriu a mente, cara. Isso é tão para tudo que eu lembrei aqui agora, loucura, mas eu acho que eu comentei contigo, né? Eu coloquei a meta de ler a Bíblia 4 vezes esse ano. Foi. Então, assim, cara, tem que terminar o ano, eu tenho que ler tudo. Então, assim, teve alguns momentos que eu, cara, hoje não dá. Eu vou terminar amanhã. Hoje não dá. Aí ele tá adiantado. Eu tô atrasado. Mas eu tenho mais 9 dias para terminar. Eu tenho lido, assim, sei lá, umas 50, 60 páginas por dia. Por quê? Porque eu tô atrasado. Era para ler, sei lá, 2, 3... Mas porque você tem uma meta mas de eu tenho que terminar até o final do ano. Você tem que terminar. Exatamente. Você falando da meta espiritual, do planejamento espiritual... Também, legal. Eu, já há muito tempo... Minha experiência com Jesus foi aos 14 anos de idade. Quando eu perdi meu pai, eu entrei numa crise, né, de rebeldia e tal... E a não aceitação, Jesus se né? manifestou ali para mim de uma forma tremenda. Eu estava numa crise de choro. Eu lembro até hoje, eu não conseguia parar de chorar. Meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda, meu Deus, me ajuda. E eu fui tomado ali por uma paz, tá? Um amigo me chamava ali para a igreja ali, tinha uma igreja próxima lá à minha casa. Eu comecei a frequentar, então já me converti ali. Lembro que levantei a mão chorando num apelo. E com 14 para 15 anos já minha experiência com Jesus. Legal. Então depois acabei me afastando, com a idade um pouquinho maior. E aí já tem praticamente 10 anos também que eu voltei. Que você voltou. Tem 10 anos, foi antes um pouquinho, depois eu casei com a minha esposa, que eu voltei. Então eu busco também, Felipe, todo ano, Eric, ter essa ascensão espiritual, ter intimidade mais com Deus, buscar essa presença dele. Mas num nível... Aí, entrando nesse ponto. Num nível de meta... Porque eu vou te falar... Assim, meta às vezes é uma parada muito corporativa, né? Sim. E, pô, espiritualmente... Vou botar uma meta aqui pra Deus, sei lá. É meio doido, mas né? esse episódio de ontem que eu assisti, cara, me fez pensar, tá? Mas eu vou te falar, eu esse ano eu fiz umas paradas Porque eu nunca dessas. pensei nisso não, cara. Eu não tinha pensado nisso, mas esse ano eu fiz umas paradas dessas, assim. A Bíblia, né, como eu falei, né? Botei que ler 4 vezes. Espiritual, Mas, cara, eu botei um objetivo, assim, que... Cara, todo dia eu ia orar 3 vezes por dia, como Daniel, por exemplo.
É uma meta. Eu botei até no despertador, cara. Eu colocava assim, de manhã acordei normal, de devocional manhã e tal. normal, sim. De manhã e de noite, normalmente Cara, é o que eu faço. de manhã e de noite, ok. Também botei mas eu botei assim, cara, na hora do almoço, antes de almoçar, eu vou parar um minutinho, me escondi. Diligente, né, cara? Pá, Tem que e não é ser fácil, diligente. é que nem meta mesmo, às vezes não é fácil. É. Eu parei a pensar até, aí vocês estavam falando de ter uma clareza no objetivo, né? Assim, às vezes não é fácil, você parar no meio do dia, meio-dia, calma aí que eu vou orar. Orar, como assim orar? E aí você tirar esse às vezes peso, né? Que não é peso, de orar. Mas eu passei a imaginar ou pensar coisas assim, tipo, cara, não é questão de orar. Pensa que, sei lá... Cara, orar é conversar, né, cara? Pensa aqui que eu vou ligar pro meu pai. Meu pai mesmo, Sidney. Paizão, pô, e aí, como é que você tá? Pá, tem que, babá. E, cara, às vezes não tem hora pra ligar pra ele. É a hora que eu quero, pô. Às vezes eu mando um oi e tal, bate um papo. E às vezes a dificuldade que eu tinha pra isso, não sei se é metodologia, como é que vai dizer, era assim, pô, vou orar, é mó rito, né, por Senhor, Todo-Poderoso, aleluia. Não, cara, aí eu passava, vou te falar, no meu trabalho, mano. Às vezes no meu trabalho eu passava batida assim, antes de descer pra almoçar, ia no banheiro ali, escondia no banheiro 5 minutinhos, meu Deus, ó, tô aqui, hein, ó. Só pra você lembrar de mim, valeu? Pô, quero ficar perto, não esquece de mim, não. Tô aqui. Cara, mas com o passar do tempo, e aí o que você falou de disciplina, alguma parada, isso normatiza, sabe? Normatiza. Isso é aquela parada, tipo, sair de casa, tem um porteiro, você fala, bom dia, e, pô, o cara ri. Aí quando o cara ri, pô, aquilo alegra o teu dia. E aí quando tu faz isso, por exemplo, com Deus, é o que o Thiago falou, às vezes aquilo te traz uma paz, sabe? Você fala assim, pô, pai, tô aqui e tal, não sei o quê. E aí Deus vem... E aí você sai de casa... Cara. Caraca, mano, pô... Vou pra um dia maneiro, a paz sabe? que excede todo entendimento. Vou pra um dia maneiro porque, pô, papai tá comigo. Nós que né, buscamos ali ter essa comunhão com Deus, né? Ter esse dia de... Porque, como você falou, às vezes, vou me separar aqui para orar. Não, eu tenho um costume, tenho algo... Eu oro dentro do carro, indo trabalhar, cara. Porque maladão, é uma intimidade. Com louvor, você escutando falou. louvor, e aqui mesmo, e vou falando, e vou embora. Vou declarando, vou profetizando, e vamos que vamos. Um amigo me perguntou, ele, né, assim, não... Tem gente, pode parecer algo incomum, tá? Mas tem pessoas que ela tem um bloqueio porque ela não sabe orar. Ela acha que precisa saber orar e ela não sabe, né? E esse amigo falou, pô, mas como é que você ora? Eu falei pra ele, né? Até o nome dele é Rafael. Rafael, cara, tem várias maneiras de você orar. Por exemplo, às vezes eu tô no trabalho e tô falando, pô, obrigado, Jesus, obrigado por esse cliente, obrigado por fulano, vem alguém na minha mente, eu tô conversando ali com Deus, fazendo um café, eu tô orando. Às vezes, mentalmente, às vezes bem baixinho, tô declarando ali, abençoa fulano, abençoa ciclano, obrigado, já vou agradecendo. Todo dia de manhã tem meu devocional, vou fazendo um café já agradecendo a Deus, porque para mim é um privilégio, cara. É um privilégio, todos nós sabemos o quanto, onde, o mundo que nós vivemos, o nosso dia a dia, se não for a misericórdia do nosso Senhor, dificilmente a gente estaria aqui, entendeu? Então, eu busco, por exemplo, espiritualmente falando, claro, a gente sabe que a gente tem uma missão como cristão. Sim, isso é bíblico. Jesus disse o seguinte, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Se a gente for falar biblicamente falando, isso é um objetivo, é uma meta que o Senhor deixou pra gente. Então, eu fiz muitos cursos na área de missões também. Legal, cara. Eu fiz muitos. E eu aprendi o seguinte, Felipe. Eu fiz o Perspectiva, eu fiz outros cursos que entendi ali. Porque Deus está em missão, Felipe. A missão de Deus... Maneiro, cara. A missão de Deus é a seguinte. É trazer todo ser humano... Tá? Trazer de volta para ter comunhão com ele. Tá? Essa é a missão de Deus. Então, se você pegar a Bíblia... E ela usa a gente. E delegou a gente, isso aí. Desde o início, você vai ver que Deus está em missão. Se chama Missio Dei. Não, tá? É Deus em missão. Então, eu entendi o seguinte, que Deus não precisa, tá? Ele não precisa. Às vezes, ele pode até fazer. Só que ele não precisa chegar para mim e falar assim, ó, usar ou você, ou outra pessoa, ou uma pregação e falar, você precisa pegar o evangelho. Você precisa falar do meu amor para as pessoas. Afinal de contas, todos somos evangelistas, né? Por que ele não precisa, Thiago? Porque ele escreveu aqui. Ele já me disse... Ele já deixou, né? Ele já deixou. Registrado pra gente. Ide por todo mundo.
Mas eu não sei pregar. Você não precisa. Você só precisa falar o que ele fez na sua vida. Verdade. Pronto. Eu era um É o pecador, testemunho. vivia de forma totalmente errada na concepção do nosso Senhor. Então, entendia e queria viver com a força dos meus braços, achava que tudo eu resolvia. E aí eu entendi que eu precisava, simplesmente entendi que eu era pecador, tá? E que eu precisava se arrepender E voltar para a missão. e para voltar para a missão. Então, eu entendo isso, que nós somos missionários, tá? Às vezes a pessoa, eu vou para a África, é uma missão específica. Deixa eu pegar até esse objetivo lance de específico. missão. E deixa eu até. Deixa eu puxar todos nós para cá de novo, que esse papo tá bom. Se deixar, a gente fica aqui direto. Eu queria só conectar aqui e dizer duas coisas assim. E enviesar a gente aqui já para um final, aqui, para um desfecho nosso. Vai ter o segundo episódio, vai ter. Não, e você vai entender uma coisa legal. Tem muito assunto para falar. Não, uma coisa legal que é o seguinte. Primeiro que eu queria conectar aqui é o seguinte. A gente falou aqui de algumas coisas, né? Eu estou falando de financeiro, o Thiago contou um pouco da história dele. Sim. A gente tocou até nesse assunto da meta geral, corpo, saúde. E a gente levou isso para uma meta, a questão espiritual, né? Eu contei um pouquinho do que eu acabei fazendo esse ano. A gente falou um pouquinho sobre isso. Cara, mas eu queria conectar isso no seguinte. Isso até me trouxe aqui, se a gente fosse parar agora para falar do momento de insight, isso me trouxe aqui o seguinte: a necessidade que a gente precisa real, assim, em todos os aspectos, né, de vida, a gente puxou esse assunto, Thiago, principalmente por conta, né, a gente está gravando aqui numa época de final de ano e tal. Mas a gente também entende que planejar é uma necessidade, cara, contínua, todo tempo. Exatamente. Né? Mas eu tô ouvindo esse episódio em agosto, em setembro, lá em meados do ano. Vai Cara, precisar planejar. Em alguma área da tua vida, você vai precisar planejar. Vai precisar replanejar. Replanejar. Isso planejar, aí, cara, replanejar. E aí eu trago assim um pensamento, e até questiono aí, talvez um de cada vez, não sei, que assim, pra gente ser prático, áreas da vida que a gente de fato precisa planejar, talvez áreas que a gente não precisa tanto, porque se a gente também entrar na loucura que tem que planejar tudo, né? A gente planejar tudo. Não tem como, vira utopia, né? Falar assim, não, cara, eu vou planejar. Não dá. Mas, assim, áreas práticas da vida que precisam de planejamento. E qual o mínimo desse planejamento? Assim, um exemplo. Como eu dei aqui, sei lá, financeiro. Cara, o que eu preciso planejar financeiro? A conta, isso, aquilo. Mas, cara, qual o mínimo para isso? Então, aí vai... Então, eu vou te falar primeiro, porque você é o especialista aqui, né? Antes de mais nada, quais áreas? Então, aí você precisa priorizar. Por quê? Por exemplo, eu tenho meta de corpo. Nem percebi. Alguém percebeu a produção? Alguém percebeu? Ainda tem mais meta. Tem mais meta? Não, porque assim, eu vou pra academia todo dia, então eu tenho uma... Eu tenho uma meta. Então, assim, uma meta de saúde, né? Eu falei corpo, mas no sentido assim, saúde, de saúde. Melhorou. Entendeu? Então, assim, é uma meta que eu faço todo dia, que é uma prioridade minha hoje também. Sim. Então, mas independente dos teus motivos. Independente dos motivos. Isso é um objetivo para você. Então, assim, você precisa priorizar qual área que você precisa. Cara, olha só, bom pensamento. A saúde tá legal, porque eu estabeleci lá atrás, eu fiz um planejamento e tô construindo através de disciplina, constância, consistência. Então tem que ter esses fatores embutidos ali, porque senão uma hora você desiste. E aí, a prioridade, cara, sempre vai voltar. Tô falando por mim e vocês complementam aí o que vocês acham. Sempre vai voltar pro lado pessoal, sentimental, pro lado financeiro, cara, profissional. Mas vamos lá, financeiro, profissional, o quê? Acho que isso é unânime, né? Então. Mas você falou o que mais? Saúde? Saúde, sentimental, emocional. Tá aí, planejamento sentimental, emocional. Cara, planejamento emocional, cara. Você vai fazer um planejamento com a sua esposa, ou você... ok. Não, entendeu? Família, né? Família, exatamente. Quem não tem faz relacionamento. Né? Relacionamento de amigos, né? Tem um lado social, tem um lado emocional. Mas tu planeja isso, velho? Cara, planejo, cara. Maneiro. Planejo, porque vocês são casados e eu já fui casado. E, cara, a gente sabe que o homem não foi feito para ficar sozinho. Sim. Maneiro. E aí, né? E aí você vai falar assim, cara, olha só, eu tenho uma metas aqui. Eu tenho uma meta aqui. Eu falo isso, eu oro nisso, nesse sentido. Eu quero alguém assim. Eu sou bem assertivo nisso aqui, cara. Olha o detalhe. O detalhe. Legal. Cara, e vou te falar. Legal isso, legal. Tá fluindo, tá? Por que que... Legal.
nesse exemplo... E eu vou te falar real. Ó, eu quero alguém com a idade tal, assim, Legal. com a mentalidade, com filho, se não tem filho. Legal. Eu deixo sendo assertivo. Isso que ele Por que falou. que nessa área, né, como você disse, a gente usa o detalhe, E nas outras não. nas outras não. Verdade, Tá? né? E o porquê... Mas eu tenho meta também financeira Sim, também. O Eric, ele pô, Eu já venho pelo jeito, ele eu- fala bem, ele, né, planeja bem detalhadamente. O porquê, Eric? Mas eu não sou o cara da planilha. Não, Não. cara, eu tive que ser, cara. Então. Depois que eu me tornei assessor de investimento... Então, mas aí, porque a tua profissão, eu sou o cara de criar, de ter aquela disciplina, Mas tu constância. anota ou você Não, tá dentro... Não, eu anoto alguns pontos, mas Bom. assim, planilha, botar lá os Não, detalhes. Detalhe não. Mas assim, 80% tá detalhado. Tá detalhado. Ah, mas, pô, 80% é um número relevante pra caramba. Felipe, por que que a gente fala finanças? Porque a finanças é a base, cara. E afeta tudo na vida, né? Não E tem... se você é financeiramente de um jeito, cara, você consegue pegar o modelo drive mental Aí. e passar para as outras áreas. Assim como você é no corpo, você vai ser, cara, se você quiser e decidir, você vai ser no emocional, vai ser no espiritual. Cara, o espiritual agora, cara, veio para mim Legal. uma meta que eu não tinha e agora eu começando a ter. Legal. Começando a traçar, né? E esse lance da meta espiritual, só para complementar aquilo que eu falei no começo, quando eu estabeleci a meta de orar 3 vezes por dia, primeiro modelei a ideia de Daniel mesmo. Uhum. Daniel tinha, na Bíblia especifica que ele tinha o rito de orar 3 vezes ao dia. Eu entendi que isso era um modelo interessante a ser seguido. Uhum. Mas eu percebi o seguinte também, isso cria intimidade, né? Se eu falo com o Thiago Sim. o dia inteiro, Cria intimidade. se eu tô o tempo inteiro, Thiagão, pô, aí WhatsApp, pá, não sei o quê. Cara, tu vira amigo do cara. Tu tem relacionamento, tu tem intimidade, tu já não tem aquela trava. E daqui a pouco você começa a modelar o jeito que ele faz. Exato. Na área, por exemplo, na área financeira que ele acessou, cara, olha só, me explica isso aqui. Aí cara, inconsciente. Total. Não, o consciente já começa. Total. Pô, Felipão, vamos dar um treino lá, não sei o quê. Parará, Verdade, daqui a pouco tu tá. Isso aí, você... como- Pode me chamar, inclusive. Eu falando, ô Felipe, por que que a gente fala muito planejamento? Pô, as pessoas falam em planejamento financeiro. Deixa eu concluir. A base é a finanças. Por quê? Como que eu vou fazer um planejamento de viagem com a minha família Você não tem dinheiro. se não tem dinheiro? É verdade. Como eu vou fazer um planejamento, claro, tirando ali a parte espiritual, Sim. mas, por exemplo, você pode também querer participar de uma imersão, de um curso, e vai precisar de recurso Não, tudo se precisa de você dinheiro, precisar de viajar. Então, a base começa... E o que o Eric falou é muito interessante. Por quê, Eric? Você consegue fazer na parte financeira, ok. É só replicar para as outras áreas. Replicar. Isso, só que as pessoas, elas... É porque é como se fosse... existem um elementos, drive. que são comuns, né? Você precisa de algo detalhado, você precisa de metodologia, ou senão precisa de disciplina. Rotina. O que faz Estabelecer um muito tempo. as pessoas desistirem desse planejamento, isso aqui é forte demais, Eric. Por quê? A pessoa, às vezes, coloca uma meta, tá? Só que essa meta, inicialmente... Muito grande. Isso aí, é um pouco distante. E aí eu vou dar um segredo aqui. Aí que Boa, tem que ter eu quero ouvir, os indicadores. Aí que tem que ter os marcos. Que eu tava falando ali no bastidor. Meta, metodologia e marcos. Marcos são os indicadores. Estou avançando. Estou avançando. Como que... detalhe. Aí entra o Exato. detalhe. Porque senão... Então, eu vou dar um pontozinho, isso que eu o Eric quero falou. ouvir esse segredo aí. Então, é um segredo que se chama micrometa. Isso aí. Então, por exemplo, eu quero chegar a... Vou dar um exemplo de dinheiro ou de investimento. Eu quero chegar a ter uma carteira de investimento de 30 mil reais, de 10 mil reais no final do ano. Tá? Legal. Dando um exemplo. Ok. Para você chegar a 10 mil, você precisa começar. Certo? Só que ela fala, pô, eu só consigo guardar 500 reais mensal. Então faz o seguinte, coloca uma micrometa que em 3 meses você precisa ter 2 mil reais. Vai dar em torno de 700 e um pouquinho ali. Sei. Por quê? Vou falar outro segredo, Felipe. Essa é a micrometa, então você vai chegar na meta principal. O outro segredo é o seguinte, quando você começa, tá, a desenvolver essa meta, então você no primeiro mês fez isso, no segundo você está pegando o gostinho.
Você está vendo o recurso ali. Boa. Automaticamente dentro de você vai ser criado um mecanismo, uma vontade a mais. De fazer mais, de conseguir mais. O Eric tirou da minha boca. De fazer recurso. Então, o que vai acontecer com você? Inconsciente e é isso mesmo. Cara, eu preciso arrumar um jeito De ganhar mais. Ganhar mais. Cara, mas isso, você falou isso, isso é tão pra tudo. É tudo. Você vai pra academia, a mesma coisa. É. O cara, você viu aqueles magrinhos? Eu posso me colocar nesse grupo, né? Aqueles magrinhos que um mês de academia já tá no espelho. É. Não tem nada ali ainda. Mas como é que se diz? Já enrijeceu. Já não tá musculosão, mas ele já sentiu a diferença. Já. Aí ele começa, não, pô, agora eu vou mais. Agora eu vou aumentar, agora eu vou... E aí o cara anima, né? O cara vai, o cara continua, né? Tá vendo os resultados, os micro-resultados. Os micro-resultados, que é micro-metas. Isso aí. Então, outra coisa que atrapalha muito, tá? A pessoa a executar e até ter sucesso no planejamento é porque ela é imediatista. É isso aí. Tá? Verdade. Olha só. Isso é uma parada que tem que trabalhar. Tem uma repórter chamada Cristiane Corrêa, acho que o sobrenome dela é Corrêa. Ela escreveu o livro Sonho Grande. Uhum. Sim. E perguntaram para ela, da Bíblia Diniz, Não, do pessoal da Ambev, Jorge Palema, tá certo. pessoal da Ambev, do Marcos Sucupira. Isso aí. Então, e o Teles. Isso. Marcelo Teles. Os três, Então, perguntaram para ela o que eles tinham em comum. Eles são bilionários. Ela falou, eu percebi grandes coisas, mas... Aí ela detalhou, mas... O que eles têm em comum é o pensamento de longo prazo. Cara, isso é... Então você pensa matador. Nos homens que já são com uma certa idade e continuam pensando a longo prazo. Então a pessoa... É até assustador isso. Né? Não, você quer ter um diferencial... Pô, o Charles Mann morreu agora, né, cara? Faleceu agora. 90 e poucos anos, 90 e poucos anos. Já tem aquela mentalidade. Não, e o cara... Isso deixa o cara vivo, mano. O cara não tá pensando em morrer, pô. O cara tá pensando pra daqui a 30 anos. Eu conheci o dono... Não mudando de assunto. Warren Buffett continua. Eu conheci o dono de uma rede de lojas aqui em Niterói. Eu conheci o dono daqui da... cara, eu vou falar. Da Raquel Calçados. Aqui de Niterói, né? Tem, sei lá, 30 lojas ou mais. Depois a gente cobra, depois a gente vai lá pedir depois eu vou ligar pra Rosilene. Rosilene, botar o patrocínio aqui. Isso. Eu lembro que quando eu conheci seu AC, ele, pô, já é um senhorzinho, se eu não me engano, ele deve ter quase uns 80 já. E aí, o primeiro dia que eu conheci, sentei na mesa com ele, cara, muito bacana, que ele vai trabalhar, bom, de havaianazinha, havaiana não, aquele chinelo franciscano, shortzinho. Ele entra lá na sede da Raquel, você não imagina que o cara é o dono, sabe? Ele fundou aquilo tudo e tal. E o cara entra simplesão e tal. Aí eu lembro que ele sentou na mesa comigo, a primeira vez que eu conheci ele, pra negociar lá um negócio que eu tava vendendo pra eles, um no-break. Foi o primeiro no-break até que eu vendi pra ele. E eu lembro dele sentar, então a gente bateu um papo, foi legal e tal. O cara, tipo, muito vivo, sabe? Negociando. Quase, se ele não tinha 80, ele tava quase. E ele me falou uma parada, assim, no final, ele falou assim, cara, gostei de você. Gostei de você porque você foi legal, você foi honesto comigo. E aí começou, né, me elogiar ali. E aí no final ele falou uma palavra que eu guardei até hoje, assim, olha cara. Olha que mostra o quanto o cara tá pensando lá na frente. E é isso que você falou. Quando o cara pensa muito lá na frente, ele não tá pensando em morrer, mano. Pode ser que ele morra daqui a um mês. O cara tá velhinho, devia estar pronto pra morrer, né? Mas assim, ele falou assim, quero continuar fazendo negócio contigo por mais uns 30 anos. Hein? Olha aí. Eu falei assim, rapaz, tá projetando, pô. Tu não tem 30 anos de vida não, cara. Mas ele não tá preocupado com isso, sabe? Porque se não for ele, alguém vai fazer essa coisa por ele. E outra coisa... Mas isso não dá tempo do cara ficar pensando na morte, mano. O cara tá pensando na vida. Cria uma meta grande. Sim, sempre. Né? Mira no sol. Se não atingir o sol, pelo menos as estrelas você chegou. As estrelas. E o pensamento de curto prazo, ele elimina, posso te dizer que 90% das chances de você ter sucesso no planejamento. Uau. Escuta só. Vocês têm um planejamento... Básico, mas é muito real. Vocês têm um planejamento para esse podcast, ok? Certo. Ok. Vocês sabem onde vocês querem chegar. Vocês sabem quem vocês querem atingir, a mensagem entrar pelo coração, não é isso? Isso. Se vocês amanhã estiver olhando e falar assim, poxa, mas eu não tô... Porque muitas das vezes você não vai ver. Sim. É uma semente que é plantada. Pô, só teve literalmente só teve um view. Exatamente. Agora, é verdade. Quando você tem a cultura, isso é cultura
que a Cristiane, que é a repórter que escreveu ali, tá falando de 3 bilionários brasileiros, gente. Verdade. É pensamento de longo prazo. Isso serve para investimento, para negócio, Pra tudo, para pra casamento. Então, às vezes, Pra a pessoa... amizade. Para amizade. A pessoa pega ali... agora, quer jogar um banho de água fria numa pessoa? Então, muitas das vezes eu pegava o cliente... Eu trabalhei na XP Sim. durante quase um ano. No escritório da InvestSmart. Vou falar porque eu sempre fui... Ali na 5 de julho? Na Alberto Torres. Lá na Almirante... Torre Almirante. É Torre Almirante, lá no centro do Rio. Tem uma coisinha lá. na Então, XP, tem coisinha muitas lá. das vezes eu pegava para fazer uma reunião com o cliente, para ele fazer uma aplicação alta às vezes, só que ele não entendia nada de investimento. E aí talvez ele ouviu ali algum tipo de investimento que não era lícito, que estava pagando X% ao mês. E nessa reunião eu tinha que ser claro com ele. Olha só, a gente vai fazer uma carteira de R$300 mil. Os juros aqui, a taxa Selic está em torno de 1% ao mês. Você vai ter um retorno médio ali em torno de R$3 mil mensais. Só que a gente vai colocar essa aplicação com prazo de 2 anos, porque aí você vai ter um menor imposto de renda. E aí ele fazia a conta, eu vi ele fazendo assim. Pô, mas só R$3 mil? Eu falei, qual é o seu objetivo? Eu quero chegar a 1 milhão. Aí eu tinha que fazer... Era uma aula. Eu falava o seguinte, olha só, o que vai te enriquecer... É o não trabalho. Exatamente. Não será esses R$3 Não mil é o investimento, mensais. É o trabalho. O que enriquece é o trabalho. Isso potencializa o seu patrimônio. Porque hoje você tem 300. Então amanhã, se você fizer um aporte, que era o nome que a gente falava, de R$5 mil, e aí com o juro que vai de 3 mil e os juros compostos, que vai potencializar os seus investimentos. E aí eu tinha que dar uma aula para o cliente. Por quê que eu te falei, você quer jogar um banho de água fria? Porque se você falar para ele, aí eu fazia a conta, ó, se a gente continuar assim, qual o teu poder de aporte? Às vezes era um médico, né? Não, eu posso aportar R$10 mil por mês. Eu fazia a conta para ele, então, R$10 mil por mês, em torno de 120 mil anual, com os juros aqui, daqui mais ou menos a 5 anos, 4 anos e um pouquinho, você vai ter 1 milhão na sua conta. Pô, isso tudo? Ele queria para ontem. Ele queria para ontem. Ele queria daqui a 6 meses. Eu falava, então não é para você. Ou eu falava, é mais fácil você começar hoje... do que começar daqui a 5 anos. Do que começar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. E muitas das vezes eu trazia, porque eu trazia um estudo e metrificava ali para ele. Mas aí você está trazendo clareza. Exato. Está desenhando o cenário ali para a pessoa ver, porque muitas vezes a pessoa não tem essa clareza. Você está desenhando ali, você está colocando ali, montando o quebra-cabeça da imagem que ele quer. Porque ele que está te trazendo a imagem, você está montando ali o quebra-cabeça. Cara, essa imagem vai se concretizar daqui a X anos, dependendo do que ele quer. A tua função era exatamente trazer clareza para ele. E a metodologia, cara, tanto por mês, a gente vai investir aqui, isso aqui dá um retorno melhor, mas é mais arriscado. E está disposto ao risco, tem um perfil do investidor. Agora eu preciso falar de um cliente que eu tinha. Rafael, o nome dele, de São Paulo. Rafael era jovem, ele devia ter uns 20 e poucos anos. Ele era motorista de aplicativo. Olha aí. A carteira do Rafael era em torno... Hoje eu posso falar, porque já saí, já está... porque lá a gente tem, né, o compromisso DNA de ética. Então, mas a carteira dele era em torno de R$250 mil. E ele, rigorosamente, todo mês, ele aplicava R$3 mil, gente. Botou na meta. Todo mês. A meta dele era comprar um imóvel. Só que ele já vinha fazendo isso na poupança. Aí quando eu vim trazer investimento para ele, eu fiz uma carteira... Melhorou o investimento. Né, de acordo com o perfil mas como é que dele, ele colocava os 3 mil por mês? Trabalhando. Trabalhando. O dinheiro vinha do trabalho, não do... O que enriquece é o trabalho. Não é do investimento. Não é do rendimento, ele né? potencializa o teu resultado. Isso aí, Eric. Então, ele acelera, às vezes, o resultado. Acelera. Porque você pode pegar um momento de bolsa numa tendência alta, que as ações estão subindo. Só que ele era muito conservador. Eu fiz uma carteira para ele ali. Beleza, tranquilo. Mas todo mês ele ia e aplicava ali os R$3 mil dele. Isso aí. É isso.
Então, Cadê aquele versículo que você ia fechar aí pra gente? eu Eu separei. peguei um aqui, na verdade, mas não sei Rapaz, a gente tem que terminar, rapaz. Não, o A assunto conversa rendeu foi boa, aqui. foi boa. se... Rende. Quando é bom... Aí, rende. ó, Provérbio 16:9. Em sua alma o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina seus passos. Cara, E aí, e isso eu ia a pegar gente, um faz, outro... mas- a gente faz caminhos, a gente faz planos, Planos. mas é o Senhor que vai nos conduzindo, nos guiando, nos orientando da melhor maneira possível, de acordo com os planos que Ele tem. Eu ia trazer, gente. na verdade, eu vou ler esse que tá Então aqui, lê. que eu acho legal, que é Salmo 37:5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Eu queria conectar isso no seguinte. Provérbios. Provérbios. Faça planos. Uhum. Salmos. Mas entrega os caminhos ao Senhor. Então, o Sempre. que eu queria conectar nisso aqui? Tem até um outro, agora eu não vou saber, mas pode pesquisar depois, que é quando o Senhor ele traz paz, né, Uhum. nas nossas ações, no que a gente está fazendo e tudo mais. Eu vou conectar essa coisa toda do plano, meta, ansiedade do... Como é que é o nome que a E gente teu falou? resultado é o pensamento de curto pensamento prazo. imediatista. Cara imediatista. Muitas das vezes é o que você falou. Nenhum investimento, empreendimento que a gente vai fazer e que a gente simplesmente quer para ontem, quer para amanhã, muitas das vezes fracassa porque a gente quer para ontem. Então, Uma árvore para crescer, ela precisa ser plantada e ela é uma semente e dependendo do fruto, dependendo da árvore, ela requer um tempo de maturação de 5, 10, 15, 20, 50 anos. eu queria trazer essa reflexão o seguinte, eu estou vivendo isso no meu escritório também. Uhum. Vivendo aquela coisa assim, de você sonha grande, você pensa em algo que você quero chegar no negócio, não só de grana, mas, cara, de estrutura realmente, Uhum, sabe? uhum. Quero ter um time bacana, um time que é referência e tal. Cara, mas isso você não faz do dia para noite. Não faz. Você precisa treinar time, você precisa ter estrutura, ter sistema, ter software, ter cliente, ter prospecto, ter um universo de coisas. E isso leva tempo. Você pode até acelerar, assim, já tá grana, contrata mais gente, mas ainda assim leva um tempo. Requer um tempo. E aí eu fecho minha fala aqui dizendo o seguinte, muitas das vezes a gente não consegue ter paz nesse tempo. Não, aí tu entrou numa A gente não consegue, a gente quer... Aí que... A gente não, e muitas das vezes não vai ter, porque a paz... A gente acha que a paz está no planejamento, mas eu quero antecipar o planejamento. Uhum. A paz está no deu certo ou não deu certo. A paz está numa série de fatores externos. Quer dizer, a gente coloca, né, a paz numa série de fatores externos e que não em Deus, sacou? Então, muitas das vezes, assim, o que eu queria trazer de reflexão é planejar. A gente está aqui em véspera de... importante. A gente tem que fazer a nossa parte. Exato. Boa. A nossa gente parte precisa é planejar, A gente precisa escolher, priorizar. priorizar, a gente precisa ver com quem anda, o ambiente influencia também. Então, a gente faz o que precisa ser feito no nosso entendimento. Mas chega um... Mas sempre consagre seus planos ao Senhor. Quando José do Egito estava preso, Felipe, houve um sonho Sim. que Faraó a história- teve. Uhum. E o discernimento desse sonho, Uau, é verdade. ele foi desenrolado ali para Faraó em um planejamento. Planejamento. Das vacas magras. né? Exato. Então, 7 assim, anos de vacas gordas, José 7 anos de interpretou vacas aquele magras. sonho de que maneira? Vai ter que haver um planejamento. Cara, imagina o José querendo antecipar a parada toda. O Não, planejamento vai ser o seguinte, Faraó. Vai vir uma fome como nunca antes. Uhum. O maior vendedor de trigo de todos os tempos, José do Egito. É isso mesmo. Nós vamos pegar e juntar todo o trigo, toda a colheita, porque logo depois virá A 7 fome. anos de fome. 7 anos de fome. Então, houve um planejamento por parte de Deus naquela passagem ali. verdade, uau. Porque trouxe... quem fez com que Faraó sonhasse aquele sonho? Foi Deus, que usou o próprio José para interpretar. Então, o planejamento é a nossa parte. E Deus, muitas das vezes, nos dá esse planejamento. Como que eu posso fazer? Claro, ele fala para mim, Tiago, planeja o seu 2024. Dá o teu melhor. Anota. Faz o natural, Exatamente. que o sobrenatural eu deixo comigo. Exatamente. Faz o que está Ao seu alcance. ao seu alcance.
Porque o que não tiver ao seu alcance, eu vou fazer. E isso eu tenho vivido muito. Agora, o que as pessoas pegam? Isso é uma maneira de tirar a responsabilidade de si. Uhum. Eu pego um versículo como o Eric leu, fazer plano para quê? O Senhor diz que... A resposta vem dele. Então... Confundo as coisas. Eu vou fazer plano, não vou faço minha vivendo. Eu conheci um pastor que vivia assim. Que tudo que ele fazia é como se Deus fosse voltar amanhã, então hoje não importa o amanhã, porque amanhã eu não vou estar aqui. Isso é loucura. A gente não sabe, né? A Bíblia diz. A gente não sabe quando é que Cristo vai voltar. Vai voltar. Exatamente. Então é loucura viver. Cristo vai voltar a qualquer momento, não preciso poupar, não preciso cuidar do corpo, não preciso... Então, aonde tinha um sonho, para finalizar ali esse assunto, onde tinha um sonho de planejamento, salvou a família de José, salvou a nação inteira, a nação inteira, porque houve um planejamento. E outra coisa, ele executou o planejamento de uma forma excepcional. Ao ponto de ter... o Egito todo ser deles. Exatamente. A família vinha ajudar a família. Que essa história tem muitos ensinamentos ali, né? Rapaz. Sim, muita coisa, rapaz, muita coisa. O maior episódio de todos os tempos até agora. E se deixar, a gente vai falar aqui muito. Vamos quebrar o recorde logo de cara. Mas, assim, vamos deixar para o segundo... Vamos trazer o Thiago aqui mais vezes para falar de outros assuntos. Hoje foi um resumão. Eu adoro falar de vendas, Eric. Eu também. Prospecção ativa. Vamos. A gente vai planejar o nosso 2024 Foi top. Nos bastidores e vamos trazer alguns assuntos aí pertinentes pro bate-papo aqui. Uma coisa aqui que tá me incomodando, Eric, que eu vou precisar falar. Então fala. Vai ser rápido. Vai. Felipe, Deus te usou, cara, para ter me chamado aqui. Amém. Olha aí. No dia 5 de novembro, eu estava no culto de domingo, na igreja, né? Eu sou da Lagoinha, aqui em Niterói. E eu estava orando a Deus ali, né, tomado pelo Espírito e chorando e tal. Às vezes incomodado com algumas situações. E Deus falou comigo, você precisa falar, ué. Você fica reclamando que fulano vive dessa forma e fala assim, assado. Por que você não abre a boca? Por que você não fala? Verdade. Você tem medo? Você não precisa ter medo. E eu chorava, Felipe, sozinho ali. Eu chorava. Caramba. Então, tá bom. Eu falei, mas tem uma coisa, assim. Cara, foi exatamente o que eu falei ali, o que aconteceu. Declarou. Eu falei, se isso que eu tô pensando aqui é o Senhor que tá falando comigo, alguém... Eu falei, Felipe. Eu falei, Eric. Até o final do ano alguém vai ter que me chamar pra alguma coisa. Olha isso. Olha que doideira. E foi isso. Aí eu falei, até o final do ano, era 5 de novembro, um domingo. Não vamos falar o dia de hoje não, porque esse episódio vai só Exatamente. Ao ar em breve. E aí, então, mas estamos no final do ano. Muito tempo que a gente não se falava. Verdade. Eu tô aqui... Tem quase um ano já. Escuta, eu tô aqui, é uma resposta de Deus pra mim, cara. Glória a Deus, cara. Glória a Deus por isso, mano. Porque a experiência que eu tenho de vida, o contexto que eu saí, passa tanta coisa na minha cabeça, eu posso ajudar jovens, eu posso desinfluenciar eles daquela vida ali, trazer eles pro lado bem, eu posso mostrar um novo mundo para eles. Sim, eu creio nisso, mano. De verdade. Entendeu? É sobre Poxa, isso. eu trabalhei no escritório da XP, eu nunca imaginava que estava no escritório com 2 andares, onde a vista... Ali não existe vista mais bonita do aeroporto, do Pão de Açúcar. Ali é top mesmo. E eu me olhava ali como que o menino que nasceu ali está trabalhando aqui. E eu, em quase um ano, aprendi coisas que no mundo corporativo que eu jamais aprenderia. Então, eu passo isso para mim, cara, que eu posso inserir um jovem, fazer ele fazer um curso de assessor de investimento, fazer um curso, tirar uma certificação para trabalhar no banco. Tá me trazendo até outros insights. Exato. Aqui já. Por que eu não estou fazendo isso? Verdade, eu chego, mano. inclusive lá tinha um projeto de ajudar, eu inclusive me inscrevi para fazer esse acompanhamento com alunos de comunidade, escola pública, e não fiz. Então, eu falei isso com Deus, alguém vai me chamar. Eu não vou me oferecer. Na verdade, eu quero ficar no meu canto, cara.
Eu quero ficar no meu cantinho. Vamos ter que voltar para continuar esse assunto. Não, Felipe, tem muita coisa aqui pra sair. Vivendo a minha vida, Felipe, ali com meus 2 filhos, com a minha esposa, tocando meu negocinho e tal. O Felipe me liga, poxa, Thiago, tem um rapaz que já trabalhou com investimento e tal. Verdade. Mas, Felipe, quando tu me ligou, rapaz, aí Deus falou comigo de novo. É agora. Tu tá ajudando já uma pessoa. Tu não falou que ia fazer? Aí eu fui. Pô, aí depois a gente ficou 2h30 conversando. Pô, Felipe, eu tinha acordado 4h30 da manhã pra correr, que eu corro, tal, com os amigos. Eu tava cheio de sono, irmão. Mas eu falei, eu cheguei lá, você tava lá com o irmão, com outro amigo nosso, outro irmão do GC. Ficamos 2h30 conversando, Eric. Eu saí de lá realizado, irmão. É quase isso que a gente tá aqui agora. Cara, isso, quase isso. E aí, o que você... esse convite seu, só para você entender, Eric, e claro, o Eric faz parte, que você tem aqui o podcast, é uma resposta de Deus sobre a minha vida. Glória a ele. Que eu falei, até o final do ano. Se alguém me chamar, é porque isso que o senhor está falando comigo é o Senhor e a verdade. E aí, quando veio o convite, pô, eu estava atravessando Amaral Peixoto, que o escritório da nossa empresa é aqui. A gente pode falar isso em um outro momento. Eu escutando o áudio, eu tava arrepiado, irmão. Arrepiado. Eu falei, meu Deus, Jesus, agora... É sobre isso. Falei, eu aceito. E não tinha nem como negar, e depois... Não. A pergunta final Você pediu, você eu orou, pedi, não tinha aí como. não tinha nem como eu negar. tava todo arrepiado. Eu falei, Felipe, não importa se é conhecido, porque eu não tô nem aí, Felipe. Se é conhecido, se não é, irmão. Eu quero contar a minha história e quero falar para as pessoas o seguinte, que é possível sair do contexto, independente da família que mora, do lugar, das amizades que construiu ali, é possível sim. Então isso aí... Eu tava me segurando para falar isso aqui, sabe? Aí cai muito Mas bem. eu preciso falar porque... A gente, quando termina todo episódio, né? A gente acredita, aqui acredita que nós viemos aqui para melhorar tanto a nossa vida quanto a vida de quem chega ao nosso redor. Você que está escutando esse episódio aqui, com certeza, em algum insight você tirou, alguma coisa você tirou, você linkou aqui com algumas coisas que a gente falou. E isso, conscientemente e inconscientemente, vai trazer uma melhora pra gente. Você vai sair daqui, uma coisa que você ouviu, vai te dar uma esperança, vai te motivar em alguma área, alguma coisa que você... Caraca, era isso que eu precisava ouvir. Cara, a partir de amanhã, a partir de agora eu vou fazer. Enfim, então a gente acredita que a gente tá aqui para melhorar. E por conta disso, a gente tá aqui empreendendo. Pode vir crente que a gente tá empreendendo, porque eu estou empreendendo, né? É o nosso podcast. Você já respondeu. Eu ia te perguntar, qual o insight de tudo isso? Por que você está aqui? Qual é o seu objetivo? Porque a pergunta que, depois que você contou tudo isso, né? O que você vai fazer a partir de agora que você tem esse entendimento? Cara, uma das minhas metas para 2024 é poder impactar as pessoas com a minha história. Com tudo que eu vivi diante, com a minha experiência com Deus, com a minha experiência como esposo, com a minha experiência que eu tive como filho, na época que minha mãe adoeceu, como amigo, e poder, de uma forma ou de outra, trazer essa juventude, clarificar a visão delas e dizer o seguinte, existe um mundo de oportunidade para vocês. É verdade. E eu posso ajudar vocês. Você pode ter nascido num beco, numa comunidade, mas se você quiser, você se torna um gerente do maior banco da América Latina. É possível, Thiago? Eu te mostro o caminho. Porque eu tirei certificação para assessor de investimento. A única barreira, Eric, de isso acontecer é a pessoa estudar, e tirar certificação, aprender um pouco a se comunicar. Sim. E ele vai entrar no banco. E vai ser um orgulho para a família dele, vai ser um orgulho para a mãe. Ele vai ficar orgulhoso. E eu tenho condição disso. E em outras áreas também. Então, você me perguntou, esse é um dos meus objetivos. Trazer clareza ali para essa juventude e dizer, assim como eu consegui, através de livros, palestra, não culpo e também
Foi a vontade de Deus dessa forma, foi colocando pessoas no meu caminho. Claro, verdade, ninguém me pegou na mão e falou, vai. Mas foi colocando pessoas no meu caminho, como eu citei o Pimba, o outro, que às vezes a gente vai esquecendo. Então eu quero ser essa pessoa que vai transformar a vida destes jovens. Amém. E é isso. Cara, eu vou primeiro agradecer o Thiago aí, cara. Obrigado por aceitar o convite. Até porque você não tinha como escolher, né? Você pediu, agora você vem, aceita. Exato. Mas, cara, foi top demais, de verdade, assim. E, cara, assim como... meu insight que eu tiro, assim, de diversos insights que eu tiro aqui... Sim. Meu insight maior, confesso a você que não é nem sobre planejamento e meta. Manda. Mas tem a ver com... Pode ser que sim, mas é que assim... lembra quando eu comecei aqui, não sei se foi em outro episódio, se foi nesse agora, fiquei confuso. Mas que eu comentei sobre eu ter o objetivo de eu olhar para alguém e me inspirar em alguém. Por exemplo, lá o pastor Felipe, o pastor André, eu olhava para ele e falava assim, cara, eu quero ser um canal foi no outro episódio, você falou. de bênção para as pessoas, sabe? Tipo, tô aqui, me usa, cara. É uma meta, ué. E aí, assim, às vezes a gente não sabe como é que Deus vai interagir comigo. Às vezes a gente tem uma relação com Deus, cara, muito de pedir, né? Ah, Deus me protege, Deus me dá uma parada maneira, Deus me ajuda e tal. E às vezes a gente não tem essa parada assim, Deus, cara, me usa. Me usa como você quer, sabe? E a gente não sabe, beleza, como é que é o usar de Deus, sabe? E às vezes, mano, olha o que ele acabou de falar, sabe? Mano, a gente é a resposta de oração pra ele. A gente, cara. Tipo assim, eu não tinha ideia de que o cara tava ali orando, e, pô, Deus, fala comigo. O cara tava cheio de dúvida, pô, será que é Deus? Será que não é? Será que eu faço? Será que eu não faço? Aí, de repente, ele desafia Deus e fala assim, Deus, fala comigo até o final do ano. Alguém vai me convidar pra alguma coisa. Pronto. Cara, como é que a gente vai... testifica. E me diz, a gente super discutiu sobre ele. Ah, não, porque... Não. Cara, a gente não bate papo, falou assim... Falei, cara, vamos chamar alguém? Conversei com um camarada segunda-feira. Falei, pode cara, chamar. achei, pô, muito top. E a gente acabou nem falando do que eu ouvi que foi sobre venda. A gente vai ter que falar mais disso aí. Isso. É só o primeiro Cara, foi só um motivo que Deus vem aqui na tua cabeça. Às vezes Deus quer uma parada pequena contigo, sabe? Ele vai chegar assim, cara, dá um abraço em fulano. Era o que ele tava precisando. Cara, vai lá e diz que a pessoa, gostei do teu trabalho, mano. Obrigado. Às vezes era isso, que a pessoa tava orando por isso, sacou? Eu lembro de ver casos de, tipo assim, a pessoa tava orando, Deus, se não for pra eu, sei lá, me matar, por exemplo, me mostra alguma coisa. E aí a pessoa, tipo, ganhava um abraço de alguém aleatório e aquele abraço fazia toda a diferença. Então, às vezes, o insight que eu tiro é que, assim, mano, eu vou atrelar, obviamente, planejamento. Cara, coloca a meta de se relacionar com Deus, sabe? Isso faz toda a diferença. Eu tô tendo, por exemplo, meta espiritual. Eu, por exemplo, no meu escritório, tô passando por algumas situações como essa, de ansiedade, de querer crescer, de fazer. E por ter esse relacionamento com Deus, muitas das vezes, Deus me ajuda, eu tô sem paciência para funcionário A, B, C, como lidar e tal. E às vezes a resposta de Deus é assim, paz. Aí aquela aflição que tu tinha de, pô, meu irmão, a vontade de murrar a cara de na hora Deus vem, relaxa, mano. Aí aquilo já não te aflige tanto. Cara, aí no dia seguinte, tu já tá, meu irmão, olhando pro cara diferente, já não tá com aquele querendo murrar a cara do cara, sacou? E às vezes, mano, o cara tava até esperando que você murrasse a cara dele. Às vezes o cara murrar é a forma de dizer. Ninguém vai agredir ninguém. Mas assim, às vezes o cara fez uma bobagem, fez uma situação... Tá esperando. E às vezes o cara assim, cara, Deus me ajuda. E aquilo foi a resposta de Deus também. Então, assim, o insight que eu tenho tenha metas com Deus também, sabe? Principalmente de relacionamento. Show. É isso. Então é isso, gente. Tiago, obrigado. Eu que agradeço, Felipe. Agradeço o Eric. Estou muito feliz de estar aqui, ter participado também. Aprendi muita coisa aqui com vocês. Até a próxima. Gente, finalizando aqui mais esse episódio maravilhoso. E então, curte a gente, caça a gente nas redes sociais aí. Se você quiser patrocinar o próximo episódio, manda uma mensagem pra gente, que vai ser um prazer aqui mostrar a tua empresa. E, de repente, a gente te convida também para ter um bate-papo aqui, contar a história, porque, como eu falei aqui em vários episódios, a gente falou, tudo se baseia em histórias. As pessoas se conectam com pessoas através das histórias. Quantas histórias saíram aqui e talvez você tenha se conectado e linkado com a gente. Beleza? Então, até a próxima. Obrigado e até mais. Valeu. Valeu.